Olá a todos, eu sou Heitor Gama Ribeiro e vou apresentar para vocês o trabalho Identificação de Períodos Críticos na Regularização de Redes Neurais. Eu fui supervisionado pelo professor Arthur Jordão, do Departamento PCS da Escola Politécnica da USP. Então, primeiro, precisamos entender um conceito-chave chamado períodos críticos. Nós, animais e seres humanos em geral, temos o que chamamos de período crítico de aprendizagem, que é quando a gente vai começar a aprender alguma habilidade ou algum conhecimento e a gente aprende bastante rápido, porque estamos partindo do zero. Porém, chega um ponto que a gente satura um pouco esse aprendizado e começa a aprender de maneira mais desacelerada, quando você já adquiriu esse domínio daquele conteúdo ou habilidade. A partir daí você continua aprendendo, você pode atingir a maestria, mas vai demorar um pouco mais. Essa analogia serve quando a gente está falando dos períodos críticos das redes neurais. Nas redes neurais, os períodos críticos de aprendizagem é aqueles períodos iniciais do treinamento em que a rede aprende de maneira bastante rápida, porque ela começa com uma inicialização de pesos aleatória, então qualquer avanço em direção ao ótimo é bastante significativo, porque você está partindo do aleatório. E depois chega um ponto que você já está quase chegando no seu ótimo, que o avanço da aprendizagem é bem desacelerado. O que a gente encontrou na literatura é que mostraram que o período crítico existe, mostraram como ele funciona, como ele é importante no contexto de aprendizado, porém ninguém apresentou uma forma, uma maneira de encontrar quando exatamente que são os períodos críticos, quando que acaba o período crítico de aprendizagem. Então, com o nosso trabalho, a gente busca tapar esse buraco, introduzindo um método sistemático para conseguir identificar quando ele ocorre e tirar proveito dele. Como a gente tira proveito dele? Os períodos críticos são quando o modelo aprende bem, então a gente quer investir os nossos recursos computacionais apenas durante o período crítico. Então, por exemplo, durante o período crítico a gente aplica grandes quantidades de dados, faz o ajuste fino completo do modelo, e quando a gente identifica que o período crítico acabou, a gente pode parar o nosso aumento de dados ou fazer um ajuste fino não completo, como o LoRa, e a partir daí a gente quer atingir a mesma performance, só com muito menos recursos computacionais. O nosso método é comprovado usando o aumento de dados, e o nosso aumento de dado consiste num conjunto de imagens, cada amostra é replicada k vezes, ou seja, se meu k é igual a 3, cada amostra aparece 3 vezes com pequenas transformações de rotação ou translação. Esse é o nosso aumento de dados. E para o nosso otimizador, o importante é que ele seja iterativo. Para comprovar o método, a gente usa o SGD e alguns outros. Mas o que a gente quer é encontrar a época I, em que I é cada época do treinamento que o peso do modelo é atualizado. A gente quer encontrar a época que o período crítico acaba. E a nossa métrica é a Layer Rotation, rotação de camadas, que é uma métrica que foi introduzida alguns anos atrás, foi em 2022, que detecta a distância cosseno entre os pesos das camadas no momento atual e na inicialização aleatória, quanto as camadas rodaram, assim por dizer. Por isso que é chamado rotação de camadas. Agora um pouco dos experimentos e resultados. Primeiro, a gente testou o nosso método aplicado a diferentes conjuntos de dados para mostrar que ele é agnóstico ao conjunto de dados, ou seja, mudar a nossa base de dados não faz diferença, o método continua funcionando. E a gente pode ver no Cifar 10, 100, Eurosat, Tiny ImageNet e ImageNet 30 que a gente teve uma economia dos nossos recursos em torno de 60%, com uma perda mínima de performance. Em alguns casos a gente até ganha um pouco de performance e isso pode ser explicado porque a gente está usando nossos recursos de maneira mais inteligente. E aqui a gente tenta variar o nosso otimizador para mostrar que o método não depende do otimizador desde que seja um processo iterativo para a gente conseguir achar o momento ideal do período crítico. E assim a gente mostra que o nosso método ele consegue reduzir o custo computacional, que implica numa redução de custo financeiro e de gás carbônico, e mantém a performance. No geral, a gente mostra que o nosso método ele é agnóstico a modelo, conjunto de dados e otimizador, então ele é bem genérico, isso é bom porque ele pode ser aplicado em diferentes cenários, e a gente segue a tendência de minimizar as emissões de CO2 das modelos de IA que gastam tanta energia e emitem tanto. E a gente espera incentivar práticas mais sustentáveis com isso. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, podem entrar em contato.